Eu quero louvar a Deus, queridos, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Todos nós temos promessas. Todos nós. Um dia nós vimos promessa dos nossos pais e a gente ouve eles fazendo promessa para nós. E o tipo de promessa que eles fazem é: se você se comportar, te dou isso. E eu lembro que quando criança a gente ouvia a mãe da gente falar: se você não se comportar no Natal, não vai ganhar presente. Se você não fizer isso, então sempre tinha uma promessa enganjada, mas junto com essa promessa tinha um comportamento. Quando nós temos um comportamento, nós temos o cumprimento da promessa. E o próprio Jesus disse: se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor. Se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor da terra. Então, não foi minha mãe que inventou isso, foi o próprio Deus. E nós não trabalhamos com Deus, ou Deus não trabalha conosco, melhor dizendo, por condição, só faça se você fizer. Mas Deus nos deixa livre para nós estarmos aptos a receber ou não aquilo que Ele tem nos prometido. Então, o tema para esta manhã, querido, seria o Deus que não esquece das suas promessas. Ele não esquece das promessas que Ele faz. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui no grupo, os que vão assistir essa live depois, eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para você. E não pense que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. A Bíblia diz que Deus não, ainda que Ele faça ou que Ele fale algo, Ele nunca tem por tarde. Ele age na hora certa. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando você vai à loja e compra um copo, você compra um copo porque você quer tomar água, quer tomar um suco, quer tomar um café. Você compra um copo porque você quer usufruir desse copo. Se o copo na loja estiver quebrado, rachado, você não vai querer trazer esse copo, porque para você não vai ter serventia nenhuma. Ninguém aqui vai chegar na loja e falar: esse copo está quebrado, eu quero ele assim mesmo. Mas está rachado, está vazando. Não, mas eu coloco um Durepox, eu coloco uma cola, eu coloco um Super Bond e uso esse copo porque eu gostei desse copo, eu vou tomar água só nele, remendado. Não, eu estou pagando, eu quero um copo de qualidade, eu quero um copo bom que funcione. Né? Então, a intenção do copo é enchê-lo de água, e a intenção nossa é beber essa água. Por exemplo, o meu copo aqui em casa é para essa finalidade. Então, queridos, Deus, diante de Deus é a mesma coisa. Deus jamais vai nos usar de qualquer maneira. Deus vai nos preparar primeiro para que as promessas dele sejam derramadas sobre nós, para que não perca nenhuma das coisas. No livro de Hebreus, no capítulo 20, capítulo 10, versículo 23, vai dizer: retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele é fiel. Nós estamos aqui, queridos, num pleito de oração de 24 horas, e, na verdade, se eu for somar, eu estou 48, porque a nossa igreja aqui também está no propósito de oração de 24 horas, desde 6 horas da tarde de ontem, nós estamos orando, passamos a noite em oração, num relógio de oração, né? Minha escala era 10 da noite, 5:30 da manhã e 6 horas da manhã, né? Vencemos a esse processo, mas a igreja ainda está em oração até as 6 horas da tarde aqui, e juntando com 12 horas daí, já estou em 48 horas, glória a Deus. Mas eu sabe o que nos move, queridos? É a promessa. O que nos faz estar aqui é o cumprimento da promessa. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós sabemos que nós buscarmos, nós vamos encontrar. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então, queridos, Deus está esperando uma postura nossa para que as promessas se cumprem em nós. Deus está esperando uma postura sua para que as promessas dele se cumprem em você. Deus, ele não vai, de maneira nenhuma, simplesmente empurrar de goela abaixo a promessa. Deus, ele faz a promessa e ele cumpre quando nós estamos na posição para receber. Amém? Queridos, o livro de Gênesis, o texto que eu quero ler, capítulo 16, versículo 13. Gênesis 16, 13, que diz: e o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El Roim, pois disse: não vi eu aquele que me vê? Queridos, nós estamos diante de uma situação
ou diante de um projeto, de um propósito, de uma pessoa que precisava ter um encontro com Deus. Uma pessoa que precisava ter um encontro com o Senhor. E o texto vai decorrer, vai dizer que Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse a Abraão que daria a ele um filho. Daria a ele um filho. E esse filho seria o filho da promessa. E nós estamos falando sobre promessa que Deus não esquece. Só que Sarai, ela quis dar uma ajudinha para Deus. Ela quis dar uma ajuda a Deus. Como assim, pastor? Sarai disse, Abraão, Deus disse que ia te dar um descendente. Vamos fazer o seguinte, deita com a minha serva. Então, você deitando com a minha serva, ela vai ter um filho e nós podemos colocar esse filho como filho da promessa, em outras palavras. Queridos, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa do nosso compromisso. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa da nossa obediência. Queridos, Abraão só precisava obedecer e Deus iria fazer. Porque a promessa veio de Deus, não veio de Sarai. A promessa veio de Deus, não veio de Abraão. A promessa vem de Deus, não vem de nós. E fiel é aquele que faz a promessa e também ele é fiel para cumprir. E o texto vai dizer, queridos, vai nos mostrar que quando Abraão ele se deita com Agar, a Bíblia diz que ela engravida e tem um filho chamado Ismael. A Bíblia diz, queridos, que um dia Agar, muito perseguida por Sarai, ela levanta e foge e vai embora para o deserto. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela e diz o seguinte, Agar, volta. Em outras palavras, eu tenho uma promessa e não vai ser desse jeito que vai cumprir a promessa. Volta para a casa de Abraão. E Agar agora volta para a casa de Abraão. E o que me chama a atenção, queridos, é que quando ela está na casa de Abraão, depois de um tempo, Sarai vê Abraão, Ismael brincando com Isaac. E a Bíblia diz, queridos, que quando ela vê, ela fala, não quero que meu filho cresça com esse bastardo, porque a promessa é só do meu filho, não é dele. Em outras palavras, estou parafraseando. Queridos, e a Bíblia diz que ela chega para Abraão e diz, Abraão, eu quero que você mande a Sarai embora. E à noite Deus fala com Abraão. Deus diz para Abraão, Abraão, despede Sara. Aí alguém poderia dizer, peraí, Sara vai, desculpa, Agar vai, Deus manda ela voltar, e agora Deus manda Abraão mandar ela ir, porque é tudo no tempo de Deus, e Deus estava cuidando de Agar. O tempo de Agar de sair da casa de Abraão era aquele tempo. Retenhamos firme a promessa, porque fiel é aquele que nos faz a promessa e que também cumprirá. Retenhamos firme a promessa, queridos. E a Bíblia vai dizer, vai salientar que agora Agar está no deserto e a Bíblia diz que ela estava sem rumo, chorando no deserto, e Deus ouve o choro do menino e Deus dá uma direção para Agar. Só que Agar, na primeira vez, ela tem um encontro com Deus e ela coloca o nome do Senhor que com ele falava. E ela chamou aquele lugar de El-Roim, pois disse, não vi Deus nesse lugar. Queridos, eu entendo que quando Deus ele fala conosco, quando Deus ele nos faz promessa, quando Deus ele envia dentro de nós, o trata dentro de nós a promessa, Deus ele começa a fazer coisas dentro de nós que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas que ele nos leva rumo ou em direção à promessa para que ela se cumpra. Deus ele nos leva, queridos, em direção à promessa para que essa promessa possa se cumprir nas nossas vidas. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos atrelados à presença, à palavra do Senhor, nós estamos, queridos, debaixo de uma promessa santa, uma promessa sacra, uma promessa poderosa, uma promessa salvífica, uma promessa que vem do alto, uma promessa que vem de Deus. Deus, queridos, quando nos faz promessa, por mais que nós entendamos que essa promessa vai se cumprir, nós passamos por um processo. Esse processo nos leva a ter uma experiência profunda, tremenda com Deus. Queridos, e quando nós olhamos Gênesis no capítulo 16, versículo 13,
Nós vemos, queridos, que Deus falava com Agar, e Agar, ela falou, eu vi Deus neste lugar, né? Eu vi o anjo do Senhor neste lugar. E o que nós chamamos de teofania. O que é teofania? É quando as pessoas usam figuras, né, para demonstrar a pessoa de Deus, ou a imagem de Deus. E nós vemos, queridos, que Moisés teve essa experiência, né, quando o anjo apareceu para ele numa chama, numa sarça que ardia e não se consumia. E o próprio Deus, ele olha e diz o seguinte, olha, eu vejo uma sarça que arde e que não queima. E Deus, por meio da sarça, faz promessa para Moisés. E Deus, queridos, começa a trazer para nós alguns tipos de promessa. Quando eu olho, lembro de Gideão, quando estava malhando trigo no lagar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. E ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio toda essa desgraça? E o que nos falavam os nossos pais sobre o Senhor, o Deus dos nossos antepassados? Então, Deus aparece para ele também. E nós vamos vendo, queridos, que quando Deus aparece para Josué e fala com ele, né, também, primeiro Deus usa Moisés para falar com Josué, depois o próprio Deus fala com Josué. Sede forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus te fará herdar a terra, o qual jurei aos seus pais que lhe daria. Primeiro, Deus fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Queridos, a expressão forte vem de fortalecer forte e de corajoso vem de coragem, de ânimo. Josué, se anima, tenha coragem, porque o Senhor é com você. E a Bíblia diz, queridos, que Deus aparece para ele também, né? Então nós vemos aqui, queridos, que sobre a ênfase do Deus que tudo vê, a ênfase do Deus que está ali, que é visto. Mas eu não quero falar sobre o Deus que tudo vê, eu quero falar sobre o Deus que é visto. Em meio às nossas tribulações, nós vemos Deus. Nós vemos Deus nos rios, nos mares, nós vemos Deus na vegetação, nós vemos Deus no relâmpago, nós vemos Deus no sol. Porque quando nós estamos passando por tribulação, nós não fazemos outra coisa a não ser orar. Mas quando estamos muito atribulados, nós não vemos Deus. Quando estamos muito atribulados, nós não vemos a presença do Senhor. Nós estamos tão perplexos, tão desnorteados dentro dos nossos problemas, que nós não vemos a presença de Deus. Nós vemos qualquer coisa, menos a graça do Senhor. Mas quando nós estamos esperançosos e diante do Senhor, nós vamos vencendo situações, vamos alcançando bênçãos e batalhas, e vamos vencendo batalha para a glória do nome de Jesus. Queridos, lembro que uma cantora, Lauriette, ela cantava um louvor, canta, né, que ela ainda canta, um louvor que ela conhecia. Eu vejo Deus nos rios e nos mares, eu vejo Deus em todos os lugares. Então, queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus, ele está em todos os lugares, que Deus está nos rios, que Deus está nos mares, que Deus está na face do nosso irmão, nós vemos a graça do Senhor e vemos a promessa de Deus se cumprir em nós. Existem tantas situações que qualquer um dos irmãos poderia compartilhar comigo aqui. Existem tantas promessas ou tantas situações que nós passamos que achávamos que era o nosso fim, mas quando achávamos que era o fim, Deus estava mostrando que era a bênção dele, que era a graça dele, que era o amor e o favor dele sobre nós. Quando nós achávamos que era o fim, era Deus nos mostrando e nos dando direcionamento. Quando nós achávamos que era o fim, era Deus nos dando a válvula de escape. Quando achávamos que era o fim, era Deus mostrando para nós que Ele era conosco, que estava conosco e iria cuidar de nós. Às vezes, queridos, nós pensamos que existem algumas tribulações que sejam para a morte. Mas aí eu vou me lembrar de Jesus quando disse para Jairo, algumas enfermidades são para a morte. Desculpa, quando Jesus para Lázaro, mas existem outras que é para que o nome de Deus seja glorificado. Existem enfermidades, queridos, que traz morte, traz alívio, traz paz. E existem enfermidades que traz a graça de Deus sobre nós, para mostrar o quanto Deus cuida das nossas vidas e o propósito de Deus para se cumprir em nós, ainda quando nós estamos em terra. Queridos, quando nós entendemos o sentido de poder olhar para Deus pela fé, olhar para as promessas de Deus pela fé e receber essas promessas pela fé,
nós não somos apenas, queridos, atribuídos por um cumprimento da promessa, mas somos atribuídos pelo prêmio, o qual o Senhor mesmo nos faz, pela promessa e o prêmio, o qual o Senhor mesmo nos dá. Nós merecemos? Não, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos dá tudo. Costuma dizer o Gary Linhalter, né, um professor de missões ali do Seminário Betânia, em Petrolina, ele costumava dizer o seguinte, que nós merecemos o inferno, mas Deus, por graça, nos dá o céu como herança. Porque pelos nossos pecados libidinosos, pelos nossos atos inflamáveis, pelas nossas condutas, nós merecemos o inferno, mas Deus, pela misericórdia e por graça, nos dá o céu como recompensa. Queridos, e nós entendemos que a promessa de Deus ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque Deus é fiel. Quando Jacó tem um encontro com Deus ali em Peniel, ele diz, olha, eu vi Deus face a face. Ele está dizendo, eu vi Deus. Não é o Deus que vê, é o Deus que é visto. Quando ele estava em tremenda batalha com Deus, alguns textos vão dizer que ele estava, Jacó lutou com Deus. Quando ele estava em tremenda batalha com um anjo, ele viu Deus face a face. Deus não quer apenas te ver, Deus quer ser visto por você. Deus não quer apenas me ver, Deus quer ser visto por mim. Pastor, como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus nas situações. Eu vejo Deus nos desertos. Eu vejo Deus nos momentos mais frágeis das nossas vidas. Eu vejo Deus quando ninguém está vendo. Eu vejo Deus quando as coisas não estão, as coisas aparentemente não estão acontecendo. Existem situações, queridos, das nossas vidas que nós não entendemos, mas nós vemos Deus agindo ali porque ele fez promessa. Ele fez promessa. Colocar Moisés no cesto e jogar no rio, ou melhor, colocar no rio, não é desespero, é esperança. Colocar Moisés no rio não é desespero, é esperança naquele que tudo vê e naquele que é visto. Para alguns, jogar a criança no rio é desespero porque quer se livrar daquela criança. Mas para Joquebede, colocar Moisés no rio era a esperança que ela tinha que o filho dela iria cuidar. Joquebede não pegou um cesto qualquer. Joquebede colocou betume, vedou todo o cesto, porque ela dizia, vou colocar meu filho dentro desse cesto e Deus vai dar a vitória, porque existe uma promessa sobre a vida do meu filho. E a Bíblia diz, queridos, que ela coloca o filho no rio, mas ela não coloca de qualquer maneira. E colocar o filho no rio, queridos, é entregar diante de Deus. Joquebede está dizendo, Deus, estou te entregando meu filho. Não era o sacrifício de Abraão subir o monte Moriá e sacrificar Isaac, mas era o sacrifício de Joquebede colocar o filho dentro do cesto e soltar no rio, para que Deus cuidasse dele. Colocar, queridos, o cesto no rio não é desespero, é esperança. Colocar as nossas situações diante de Deus, diante das promessas de Deus, não é desespero, é esperança. Sabe o que nos move, queridos? É a esperança. Sabe o que nos faz estar aqui? É a esperança. Sabe o que nos faz estar diante de Deus? É a promessa que Ele tem, porque retenhamos firmes a esperança, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Retenhamos firmes a esperança e a expectativa daquele que nos fez a promessa. Eu não sei qual situação estamos passando. Eu não sei que tipo de situação você está passando no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, no seu dia a dia. Eu não sei o que você está passando na sua vizinhança. Mas eu sei que existe um Deus que cuida de você. Eu sei que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de nós. E quando o céu se abre, queridos, o céu não se abre à toa. O céu se abre para que Deus faça alguma coisa. O céu se move para quando Deus está mostrando fazer algo sobre nós, fazer algo em nós, fazer algo através de nós. E quando nós entendemos isso, quando nós absorvemos isso, nós, queridos, nós damos mergulhos ou voos, alçamos voos melhor, inimagináveis, porque Deus está movendo as nossas vidas. Deus nunca vai abrir o céu simplesmente por abrir. Deus vai abrir os céus, porque a Bíblia diz no livro de Abacuque que ele abrirá os céus e abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos tal que nos advém a abastança. Ele não abre o céu por abrir. Deus abre o céu com propósito. Deus move céus com propósito. Quando Elias, ele vê quando ele manda o seu servo olhar, ele fala, não estou vendo nada. Apenas uma nuvem do tamanho da mão do homem é o suficiente. Deus está abrindo o céu. Deus não abre o céu simplesmente, queridos, por abrir. Deus abre o céu com projeto, com propósito. Existem promessas em nossas vidas
que nós achamos que nunca vão acontecer. Mas se foi Deus que prometeu, aguarde. Por isso que ele diz, a própria Bíblia diz, não faça a prova da profecia, faça do profeta, faça a prova da profecia. Porque se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, ele nos dá liberdade de fazer prova. Deus, se for o Senhor me dá um sinal. Me mostra que foi o Senhor que usou aquela pessoa. Não quero duvidar do profeta, nem também da sua palavra, da sua promessa. Mas eu peço que o Senhor confirme. Se for o Senhor que falou através daquela pessoa, que o Senhor confirme. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Queridos, eu vejo uma situação que o nível de H nos leva a entender que nós podemos ver Deus e sentir Deus. Nos piores momentos das nossas vidas, nós podemos ver Deus e sentir Deus. Eu não estou falando, queridos, de um Deus de madeira, de um Deus qualquer, eu estou falando do Deus vivo, que mora dentro de mim, que existe. Nós precisamos ter a certeza de que nós falamos com Deus constantemente. Eu falei com Deus e Deus me ouviu. Queridos, plantar semente é fácil. Difícil é regar a árvore. Difícil é cuidar da planta, desculpa, até que ela se torne árvore. Plantar semente, qualquer planta, joga limpeza, joga terra em cima e pronto. Mas a semente ela precisa ser regada. No tempo certo ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, vai virar uma planta. E da planta ela vai virar uma árvore. Mas daqui que vira uma árvore leva tempo. Isso significa, isso se chama o quê? Persistência. Quando nós persistimos, queridos, diante do Senhor, o Senhor ele faz coisas inimagináveis e tremendas para a glória do nome dele. Viver diante do Senhor é viver debaixo da promessa. Viver diante do Senhor é viver debaixo do propósito do projeto de Deus. Quando a Bíblia, algumas traduções vai dizer que José ele foi jogado num poço seco, a linguagem de hoje vai dizer poço seco. Algumas traduções vai dizer que ele foi jogado na cisterna e outros vai dizer que ele foi jogado numa cova. Independente se foi poço, se foi caverna, se foi cisterna ou se foi poço ou uma cova. Eu sei que José ele foi uma semente que foi plantada. E o próprio Deus ali estava plantando a semente, porque ali iria gerar uma árvore. E essa árvore iria não só dar sombra para Israel e também para o Egito, mas essa árvore iria dar frutos e ia sustentar Israel. E foi o que aconteceu. José foi uma árvore frutífera para Israel e também para o próprio reino onde ele estava. Nós plantamos sementes. Podemos dar nome à semente, vamos colocar igreja. Começamos um trabalho, uma igreja, uma semente em algum lugar, onde parece que não dá. Não, essa terra é ruim, é seca, não dá nada. Mas nós estamos plantando semente. A semente brota, germina, vira planta, e nós continuamos regando essa semente, regando essa planta, porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas não somos nós que damos crescimento, é Deus. Porque a promessa está sobre aquela semente. A promessa está sobre aquela planta. E futuramente se torna uma grande árvore, uma igreja, que não só dá sombra, mas nos dá fruto e mantimento. Queridos, ser igreja é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai nos levar a um nível de entendimento e de maturidade. Ser igreja é estar reunido 24 horas de oração. Ser igreja é acreditar, mesmo que as pessoas possam dizer, não sei o que tanto faz ali orando, será que vai sair alguma coisa dali? É acreditar no amanhã. E é como diz ele, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Estar aqui, queridos, com vocês, para mim, é um motivo de graça e de fé. Estar aqui com vocês, para mim, é um motivo de muita glória, de muita honra. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma promessa que Deus fez. Queridos, mesmo em terra de esquecimento, Deus não esquece de você. Mesmo em Lodebar, Deus não esquece de você. Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é vivo, Ele é eficaz em tudo que Ele faz. Eu ainda tenho um testemunho para contar. Eu ainda vou contar um testemunho um dia. Estou no processo, estou na tempestade, estou no vento. O mar está agitado, mas Jesus está no barco. E Ele não deixa o meu barco naufragar.
porque ele é o Senhor, ele é aquele que rege, que está na direção do barco. Mas um dia eu conto o testemunho para os irmãos, para a glória do nome de Jesus. As coisas estão começando a acontecer e eu creio que é a mão de Deus movendo, porque eu creio muito nas promessas de Deus para a minha vida, creio nas promessas de Deus para o meu ministério, creio nas promessas de Deus para a minha casa, para a minha família, e eu não abro mão das promessas de Deus. Por isso, Deus me motivou a falar um pouco sobre o Deus que não esquece as promessas. Por mais que eu esteja no vento, por mais que você esteja na tempestade, nunca se esqueça, Deus é o Deus que cumpre promessa. Deus é o Deus que vai permitir algumas situações na sua vida, na sua casa, vai permitir algumas tempestades, porque através da tempestade ele vai mostrar onde tem goteira para você consertar. Através da tempestade ele vai mostrar aonde tem rachadura para você reformar. Através da tempestade ele vai mostrar em que nível está a sua fé. Deus não está por aí medindo fé de ninguém, mas Deus, eu acredito que ele tem um termômetro espiritual medindo fé. Vamos ver como é que está a fé. Eu vou permitir com que venha um ventinho, um sopro, um soprinho para ver como é que está a fé. Vamos medir a fé. Porque, queridos, cantar, se eu tiver um copo d'água e precisar atravessar o deserto, eu faço por amor do Senhor. Se disser, se precisar nadar o Oceano Atlântico, eu nado por amor do Senhor. Difícil é você atravessar o deserto com um copo d'água. Difícil é você nadar o Oceano Atlântico por amor ao Senhor. Mas quando o Senhor permite com que o deserto venha, ele te dá o copo d'água. E o copo d'água você toma e não seca. É como o povo de Israel no deserto. O povo de Israel andava no deserto, nada acabava. Deus supria tudo. Quando Deus te permite com que o seu barco venha naufragar e você tem que nadar em alto mar, Deus vai te dar suporte. Deus vai te dar sobrevivência. Mas Deus não vai deixar você nem morrer de sede no deserto e nem morrer afogado no mar. É duas coisas que nos mata. É a falta d'água e o excesso dela. É a sede e o afogamento. Mas Deus não vai nos deixar nem morrer de sede e nem morrer afogado. Deus vai nos deixar no nível, porque Ele é bom e as promessas dele estão para se cumprir nas nossas vidas. Ele é fiel e não há sombra de variedade, não há sombra de dúvida. Deus é fiel. Deus é perfeito. A gente costuma dizer aí no Brasil, né? A expressão, como a expressão no português se diz no Brasil, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? God's good at the time God is good. Ele é bom em todo o tempo, ele é fiel em todo o tempo. Não existe sombra de variação. Deus não muda porque eu mudo. Deus não muda, Deus hoje está irado, Deus hoje está estressado, Deus hoje está nervoso. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se existe promessa de Deus para a sua vida, acredite, Ele é fiel para cumprir. Não abra mão do seu ministério, não abra mão do chamado, não abra mão da sua família, não abra mão do projeto, não abra mão do propósito, porque se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, é fiel para entrar com providência e para dar a vitória para a glória do nome de Jesus. Beijão. Deus abençoe, queridos. Quero agradecer o irmão Glauber mais uma vez por essa eu ia falar por essa promessa, né? Agradecer ao irmão Glauber mais uma vez por esse convite, né? O irmão Damião, que é o meu companheiro de madrugada, né? Que Deus abençoe vocês com toda a sorte e bênção para a glória do nome de Jesus.